que bacana! E como disse São João Bosco, quem confia em Maria jamais será iludido. E essa questão da consagração a Maria nos dá uma grande certeza, sabe do quê? De que nós somos cuidados, somos muito amados e formados por aquela que gerou Jesus dentro do próprio ventre. E para que a gente possa seguir com esse tema muito legal, vamos continuar a conversa com o Diego Navarro a respeito dos detalhes dessa história de ser escravo por amor. Já que nós falamos então no bloco anterior sobre a corrente aqui do Diego, corrente nos lembra a escravidão, Diego. Muita gente acha errado falar de ser escravo, escravo por amor. Mas o que quer dizer então na consagração essa questão da escravidão e por que da corrente? O próprio São Luís ele fala, né? Ele explica muito isso. Ele já explica a diferença do servo, né? Muitas pessoas falam, não, mas eu sou servo de Deus, não escravo, né? Jesus, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, mas que liberdade foi essa, né? Então a gente precisa primeiro entender que liberdade foi essa que Jesus nos deu, né? Não é a liberdade de fazer o que eu quero, né? Isso se chama libertinagem, a gente sabe disso. Jesus nos deu a liberdade de amar, né? Onde eu tenho a opção de dizer não, mas eu digo sim, né? Eu tenho a opção de dizer não a Deus, né? Claro, Deus permite isso, mas eu digo sim, porque eu dependo de Deus como Nossa Senhora. E Nossa Senhora, a gente sabe disso que na linguagem mesmo original, né, da Bíblia, Maria diz, eis a escrava do Senhor, né? Eis a dependente realmente de Deus. Então, você ser escravo por amor é você, na sua liberdade de amar e de dizer não, você diz sim a Deus. E um escravo, a gente sabe muito bem, né? Se a gente, claro, comparar de uma forma muito, né, superficial, se a gente comparar com a escravidão, né, que a gente passou aqui no nosso país por isso, um escravo ele não tem desejos, um escravo ele não tem vontade, né? Um escravo ele não tem recompensa, um escravo ele não tem tempo, né? Então eu sou de Deus sempre, eu não faço por interesse, eu não faço porque eu quero algo em troca, não, eu faço porque é Deus, né? E eu preciso de Deus. Então ser escravo por amor de Jesus pelas mãos de Maria é você ser inteiramente dependente de Deus, sem interesse, sem contar, não, eu sou de Deus de segunda a sexta, de fim de semana eu não sou, né? Não, eu sou todo momento, o tempo inteiro e até Deus precisar de mim, né? Então, ser escravo por amor é isso, né? Não é que a gente somos escravos, não, mas Cristo, né, nos deu a liberdade. Não, a liberdade que Cristo nos deu foi romper com a escravidão do pecado, né? Então, hoje nós somos escravos de Cristo, o próprio São Paulo diz isso, né? Somos escravos de Cristo, né? Então, porque nós somos dependentes dele. E eu costumo dizer isso e eu vivi isso na minha vida, né? Quanto mais escravo de Jesus eu sou, mais livre eu me sinto, né? Então, porque aí eu tenho mais a oportunidade e a chance de amar, né? Então, ser escravo por amor é isso. É na minha liberdade, eu decidi ser totalmente de Deus. Basicamente é isso. E é necessário mesmo um sinal visível como a corrente? Porque eu já ouvi dizer que não é necessário, né? Se não é necessário, por que usa? Bom, o próprio São Luís ele fala que não é, né? Ele até inicia, né, o capítulo 8 falando sobre as práticas exteriores. É uma prática exterior. E ele fala, elas não são essenciais. Ele fala que o importante mais é o interior. Só que se a gente sabe, né, que essa escravidão é algo bom, né, é algo que nos ajuda a ser mais santo, a fazer a vontade de Deus, por que não propagar? Né? Então é uma manifestação da fé disso que você vive, né? Então você usar uma corrente, né? E a gente vai entender o porquê da corrente, mas se a gente usar um sinal externo, é uma forma de eu me lembrar o compromisso que eu fiz. É como se a gente, né? Eu não sou casado, né? Se a gente estava partilhando, o irmão também não é. Mas um casal ele usa a aliança, né? Aquela aliança significa que aquele casal está casado, sim, de uma forma externa. Ajuda para quê? Eu me lembrar que eu sou casado, né? A evitar também algumas situações de pecado, ajuda também, né? E também para que as pessoas olhem aquilo e falem, nossa, você é casado, né? Então, olhando o sinal externo, a pessoa vai falar, nossa, o que é isso? O negócio você falou, isso já aconteceu muito comigo, né? Nossa, mas você parece um cachorro, né? Você usa essas correntes. E aí a pessoa acaba se incomodando e ela pergunta. Então, a gente tem a oportunidade o quê? De evangelizar, né? Então, usar, claro, a corrente de uma forma consciente, sem se aparecer, né? Sem por vaidade, né? Igual esses dias o padre Paulo Ricardo foi na Canção Nova e ele falou, né? Não adianta você usar a corrente se você não viver de dentro para fora, né? Você vai pro inferno de corrente e tudo, né? Ele mesmo falou isso brincando, né? Mas é uma verdade, né? Então, usar um sinal externo, a importância é isso, propagar e nos lembrar o compromisso que nós fizemos com Nossa Senhora.
E o porquê da corrente, né? O próprio São Luís ele fala que a corrente é o que mais nos lembra uma escravidão, né? A gente lembra que os escravos usavam muitas correntes, até os antigos mais usavam umas bolas, né? E os santos, tinham muitos santos, né, que se consagraram por esse método, que andavam com uma bola de ferro mesmo amarrada no tornozelo, né? Para lembrar que eram os escravos mesmo, né? Então, as correntes, elas são aquilo que nos lembra mais. Mas, Diego, eu não quero usar nada, não quero, sabe... Eu sou enfermeira, né? Eu trabalho com alimento, então eu tenho dificuldade, não tem problema, né? O importante é que você seja testemunha. A maior propagação da consagração é a sua vida. Mas, quanto mais a gente puder ajudar os irmãos a conhecer essa consagração, é melhor. E São Luís ele ainda fala que, claro, isso é uma inspiração de Deus para ele, né? A gente não tivemos nenhuma comprovação disso, mas que aqueles que morrerem com a corrente, quando ressuscitar com Cristo, essas correntes que eram correntes de ferro se tornarão correntes de glória, né? Então, ele próprio no livro nos diz isso, então é algo que estamos à espera, né, disso acontecer. Então, o significado da corrente do sinal externo é isso, mas não é obrigatório, não deixe de se consagrar por causa disso, né? Se não tem como você trabalhar de corrente, não tem problema. Use uma medalha, né? Use um escapulário, ou não usa nada, né? Viva, né? Isso é o mais importante. E aqui na Aliança de Misericórdia, nós sempre recorremos a Maria no título de Imaculada do Espírito Santo. Essa Maria, essa Mãe de Jesus, que nos ensina todos os dias a como alcançarmos este grande caminho, que é o coração do seu próprio Filho, Jesus. E nesse programa de hoje nós temos aqui a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, essa que traz os simples, os pequenos, lá na pupila dos seus olhos, que é um sinal muito grande de que ela nos carrega na sua alma. E hoje nós queremos consagrar também a sua família, a sua casa, o seu trabalho. E logo no início, quando eu entrei na comunidade Aliança de Misericórdia, eu aprendi uma oração que eu quero compartilhar com você. Ela diz assim: Imaculada do Espírito Santo, pelo poder que o Eterno Pai te deu sobre os anjos e arcanjos, enviai fileiras de anjos com o chefe São Miguel Arcanjo para livrar-nos do maligno e curar-nos. Amém. E assim nós concluímos esse nosso programa de hoje muito especial, em que a gente falou de maneira muito bonita a respeito dessa devoção, da consagração ao Imaculado Coração de Maria. E se por um acaso você perdeu alguns dos nossos programas anteriores, vá lá no nosso canal do YouTube, Aliança de Misericórdia, e confira em detalhes tudo que a gente já preparou e produziu com muito carinho para você. Lá nós temos o programa Arte da Vida, temos também as palavras do dia, as meditações diárias do Evangelho, que são muito legais e vale a pena você assistir e compartilhar com as pessoas que você ama. Então desejo aqui que o seu coração seja muito abençoado por essa, que é a nossa Mãe, Mestra e Rainha. Fique com Deus. Um grande abraço.